Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer, para minha motivo de alegria, estarmos mais reunidos mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome poderoso do Senhor. Se nós estamos aqui para transmitir, para trazer uma palavra ao seu coração, é porque temos a certeza que Deus está conosco. O louvor que acabou de ser cantado, ele diz: agindo Deus, quem pode impedir Deus operando na face da terra? Aleluia. Creia tão somente, aleluia, que Deus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da minha família, Ele está cuidando da sua família. Enquanto você está no seu lar, no ambiente de trabalho, aqueles que estão atuando em frentes que não puderam parar, alguns podem estar também nos hospitais, enfermos, dependendo de uma intervenção de Deus, uma cura que chegue à sua vida. Aleluia, deixa eu lhe dizer algo. Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus amados irmãos, quero louvar a Deus pelo seu imenso amor e misericórdia, nos permitindo vos trazer uma porção da palavra de Deus aos vossos corações. Às vezes, quando recebemos a missão de comunicar à igreja uma mensagem, às vezes abrimos a Bíblia e logo o Senhor nos entrega a palavra. Mas muitas vezes, eu confesso que algumas vezes, quando recebemos a mesma missão, estudamos, oramos, pesquisamos, mas parece que a porta está cerrada, a porta está fechada. É nesse momento que o pregador, ele pega os seus rascunhos, muitas vezes desconexo, lança do lado e lança-se aos pés do Senhor, dizendo: Deus, o que tu queres falar para a tua igreja? Senhor, o que queres falar com o teu povo? São instantes como esse que o pregador rende-se ao dono da palavra e logo somos inundados com a revelação e o consolo das Escrituras. É com esse sentimento de gratidão que eu sou tomado nesta tarde, me tornando leve, por saber que o dono da palavra, ele nos alimentará. O que dá autoridade ao pregador a se dirigir para a igreja é saber que Deus, Ele é o dono do seu povo, é Ele que está no controle de todas as coisas. A palavra que eu quero vos convidar nesta tarde, já início de noite, logo mais, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Fiz essa introdução dizendo sobre esse embate do pregador ao trazer a mensagem, porque muitas vezes nós formulamos mensagens e mensagens, e Deus, com seu imenso amor e misericórdia, não deixa que o pregador fale o que ele quer falar, mas o que Deus quer falar para o seu povo. Nós vamos ler 26 versículos. Você pode dizer muito, você fica atenta a cada versículo, porque quando essa leitura esteja sendo feita, Deus vai estar ministrando ao teu coração, ao meu coração. E se Deus cerrar a porta da palavra, nós nos sentaremos, porque esta palavra, ela é completa. Mas se o Senhor quiser nos dar ainda mais alimento, aleluia, cremos verdadeiramente que Ele nos dará, aleluia, receberemos de muito bom grado, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Diz assim a palavra do profeta Jeremias no capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias,
segunda vez, estando a ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é o Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram até a pelejar contra os caldeus, mas na verdade encheu-se de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Fique atento à palavra. E os sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativo de Judá e o cativeiro de Israel, e o edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome e de alegria, de louvor para a sua glória. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, sem produção, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assolados, sem homens, sem trabalhadores, sem moradores e sem animais. Ainda se ouvirá a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do noivo, e a voz da esposa, e a voz do que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E vós que trazem louvor à casa do Senhor, pois fareis que retorne do cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais e sem trabalho, e todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os gados. Nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e na cidade do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Aleluia, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote de Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Aleluia. A palavra fala do Nazareno, o Messias, o prometido. Naquele dia Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que eles chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem o sacerdote levítico faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime ofertas de manjares e façam sacrifício todos os dias. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, tal modo não haja dia e noite a seu tempo,
também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, o meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não tem visto que este povo fala dizendo, as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e desprezaram o seu povo, como se não fora já o povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto de dia e de noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças no céu e na terra, aleluia, também rejeitaria, aleluia, a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Aleluia. Amado Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pelo poder contido na tua palavra. Senhor, tu és a nossa salvação, tu és o socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus, nesta hora, proclamamos a tua palavra porque cremos que tu estás no céu, atentos a ouvir o clamor do teu povo. Nesta hora, muito obrigado pela tua palavra, pela manifestação da tua glória. Aleluia, pelo teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, é necessário falarmos um pouco sobre o ministério de Jeremias. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias e viveu a cerca de 3 quilômetros do norte de Jerusalém, na cidade de Anatote. Ainda muito jovem, Deus o convoca ao ministério profético. Ao observar o chamamento de Deus para a vida de Jeremias, parece algo ilógico. Jeremias fazia parte da família dos sacerdotes de Anatote. A tendência natural que Jeremias também fosse sacerdote, mas ainda ele muito jovem, ele ainda muito novo. O Senhor traz a palavra a Jeremias e o comissiona a trazer uma palavra de conserto ao seu povo e também uma palavra de esperança, de renovação. Jeremias também foi usado por Deus para também anunciar o Messias, o Redentor de toda a terra. Aleluia. Ainda muito jovem, Deus o convoca para o ministério profético. A lógica natural seria seguir o ofício do seu pai, mas Deus convoca já no capítulo 1, versículo 5, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e a nações te dei por profeta. Aleluia. Naquele momento que Deus levanta Jeremias como profeta, como boca de Deus para aquele tempo, não era um tempo fácil. Semelhantemente o tempo que estamos vivendo, onde a peste, a dificuldade, as destruições, elas têm se estabelecido. Aleluia. Mas a cada tempo Deus levanta os seus remanescentes, aqueles que Ele quer usar para a glória do seu nome, para trazer uma palavra de restauração ao coração do povo. Como exemplo vivo de compromisso com a mensagem pregada, diz os estudiosos
que Jeremias não teve nenhum direito de casar-se. Ele não se casou por causa da mensagem radical do julgamento de Deus através da invasão babilônica que a breve aconteceria. Viveu uma vida de conflito, foi ameaçado em sua cidade natal, provado pelos sacerdotes e profetas. Em Jerusalém foi amarrado em sua cidade natal, foi desmoralizado publicamente pelo profeta Ananias e jogado em uma cisterna. Diante de todas essas impossibilidades, aleluia, ele começa a resistir o chamado do Senhor, porque ele começa a achar que existe uma desconexão acerca do cenário que ele estava vivendo e do chamado e da comissão que Deus estava levantando para trazer ao povo de Israel. Aleluia. Mas Deus o adverte, acompanhando de uma promessa. Não diga que você é uma criança, Jeremias. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse é o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta emotivo, aquele que derramava assim lágrima a ver e perceber o desvio e o divórcio do povo de Deus. Aleluia, quando Deus queria abençoar, afagar, abraçar o seu povo, mas muitas vezes o povo estava distante do que o Senhor queria. Esse é o profeta Jeremias, profeta das lágrimas. Por isso, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 59, ele diz: Senhor, julga a minha causa. Aleluia, ele chama Senhor para julgar a sua causa, porque ele não compreendia o cenário em que ele estava inserido. Se ele foi chamado para um ministério poderoso, como ele poderia estar cerrado no meio do pátio? Como havia um conflito de entendimento acerca do Senhor estava trazendo para o seu povo. Aleluia. O primeiro versículo da passagem que nós lemos diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda cerrado no pátio da guarda. Aleluia. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, com esta palavra: os planos de Deus nunca serão frustrados. Os planos de Deus nunca serão impedidos devido ao cenário que nos cerca. Aleluia. Devido às condições que nos norteiam, que muitas vezes querem fazer-nos parar, nos atemorizar. Aleluia, os planos de Deus nunca serão frustrados. Logo Deus impulsiona o profeta Jeremias dizendo: não digas que és uma criança e que não sabes falar, porque tudo quanto eu te entregar tu dirás, e tudo que eu mandar tu farás. Aleluia, aleluia. Diz o Senhor que forma isto para o estabelecer o seu nome é o Senhor. Aleluia. Já no versículo 3, Deus, ele expressa na boca de Jeremias, dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe, amados, o grande problema não está exatamente no cenário que nos cerca, porque na verdade o cenário até nos atemoriza, nos deixa muitas vezes apreensivos acerca do que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não temos controle de todas as coisas, mas saiba de uma coisa: o segredo é a palavra que foi entregue. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que eu faço, que eu quero trazer a revelação para a sua vida. Diante da riqueza desse texto, eu quero me limitar a analisar 4 pontos fundamentais da narrativa do profeta Jeremias. O cenário, primeiramente.
Deus apresenta Jeremias diante de uns períodos mais tenebrosos da história de Israel, um povo divorciado do seu Criador. A injustiça e a iniquidade era a prática comum. Mesmo o profeta sendo chamado no tempo de Josias, um último rei piedoso de Judá, aleluia, um grande reformista, que chama o povo ao louvor e ao engrandecimento da glória de Deus, que patrocinou uma grande reforma em busca da restauração espiritual do povo, reformou o templo, mudando suas cortinas, substituindo as portas queimadas, fortalecendo os muros, convocando os levitas à adoração. Isto ocorre quando Josias descobre os pergaminhos perdidos dentro do templo. Isso é muito sério. Aleluia! Os pergaminhos não estavam perdidos em outra parte da cidade que não tenha sido dentro do próprio templo. Aleluia! Isso é algo muito sério. Quando o pergaminho, a palavra de Deus, ela se perde dentro do próprio templo, onde deveria haver abundância de alimento e de palavra para trazer, aleluia, restauração ao povo. A palavra de Deus diz, aleluia, que sem profecia das Escrituras, sem a revelação da palavra, o povo se corrompe. Aleluia, em busca da restauração do povo, reformou o templo. Aleluia. Isto ocorreu quando Josias descobriu os pergaminhos perdidos dentro do templo. Aleluia. Os pergaminhos não estavam perdidos apenas no templo, mas também no coração do povo. Jeremias denuncia que a reforma precisaria ser muito mais profunda, não limitando-se apenas à forma, à liturgia da adoração, mas acima de tudo, que o povo buscasse um coração contrito e verdadeiro diante de Deus, um Deus amoroso que queria cuidar deles. Aleluia! O segundo ponto que eu quero chamar a atenção, que consequência do distanciamento do povo divorciado de Deus pode ocorrer, diz a palavra, que o cerco e a servidão e a morte cercaram o povo, assolando, destruindo, trazendo muitos prejuízos. Quando resistiam sem o auxílio de Deus, o que eles conseguiam era um amontoado de corpos, de cadáveres, porque quando eles se levantaram para lutar contra os filisteus, achando que venceriam com a força do seu próprio braço, aleluia, o que eles descobriram foi um monte de cadáveres sendo entulhado. Aleluia, aleluia. Mas, irmãos, eles guerreavam só, apenas para juntar corpos. Diz o próprio Deus, através do profeta Jeremias, escondi o rosto deles, pois me abandonaram. No capítulo 5, diz assim, no versículo 5, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas se encheu as suas casas de cadáveres. Algo triste. Aleluia. Mas no versículo 6, e diz assim, olha, o meu povo, ele foi abatido à espada e através de trabucos. Eu fui pesquisar e verificar o que era trabucos. Trabucos era uma arma de guerra, uma engrenagem sofisticada utilizada para destruir muros de resistência, de proteção, chegando a lançar pesados projéteis a 800 metros de distância. Os exércitos contrários utilizavam-se a força e a astúcia com este instrumento. Quando não conseguiam destruir o povo pela força, eles utilizavam de astúcia. Diz que como estratégia de guerra, esses trabucos, uma hora eles lançavam pedras para destruir as fortalezas, para destruir as resistências, para minar a força do povo e o ânimo. Mas chegava uma hora que eles utilizavam de sutileza. E sabe o que é que eles faziam? Eles usavam esses trabucos
pegava corpos mortificados, cheios de peste, e lançava dentro das cidades que eles queriam guerrear. Não é diferente nos tempos atuais. O inimigo está à espreita para tirar vidas, mas eu quero vos dizer: Deus, Ele é maior no meio do seu povo. Ele se levanta para salvar, aleluia, o seu povo que o clama. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Diz que aqueles estrabucos, nas astúcias do inimigo, eles utilizavam corpos infectados dentro daquelas cidades que eles queriam dominar. Eles lançavam corpos contaminados para trazer a peste, para dizimar o povo, para acabar a sua economia, para matar o ânimo do povo. Mas eu quero vos dizer, existe uma solução para este povo. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o povo se posiciona, se o povo se levanta, se nós nos humilhamos diante de Deus, a peste irá passar. Aleluia. As estruturas destruídas pelos trabucos do inimigo, Deus restaurará através da autoridade, do poder que há em nós, pela presença do Espírito Santo em nosso viver. Aleluia. O terceiro ponto: qual a solução para um cenário tão caótico, tão difícil? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Por mais difícil que seja o problema, a realidade que nos cercam, o caminho da vitória é alcançado por um relacionamento com Deus. É Ele que revela os seus mistérios. Aleluia. O profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 28, diz: mas há um Deus do céu, o qual revela os segredos seus, ainda que a terra mude e o tempo se perturbe, Ele ainda é o mesmo Deus. Aleluia, aleluia. A solução para um período caótico, a solução para um momento de crise, a solução é o povo voltar-se para Deus, reconhecer o seu senhorio. Em Oséias, o profeta diz: aleluia, aleluia, conheçamos a Deus e prossigamos a conhecer o Senhor. Aleluia, o mistério e a revelação reside na comunhão de um povo que tem dono, que sabe onde recorrer, que sabe onde deve clamar. Nós não vivemos desnorteados, sem rumo, mesmo diante da situação, mesmo diante da dificuldade. Deus brada sobre a terra, usando os seus ungidos e dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. O quarto ponto e último, para eu ir embora, uma promessa para um povo que retorna ao Senhor. A partir do versículo 6, ele profere uma palavra profética sobre a cidade destruída, onde o cerco, a destruição e a morte imperavam. Aleluia. Olha o que diz o versículo 6: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Eu proclamo na autoridade do poder da palavra de Deus, saúde sobre a nossa nação, saúde sobre o nosso estado, saúde sobre a nossa cidade, saúde no meio das nossas famílias, no poder e na autoridade da palavra de Deus. Eu removerei o cativeiro de Judá, aleluia, o cativeiro de Israel, e o edificarei como no princípio de Israel, e o edificarei como no princípio. Eu purificarei de toda a sua maldade, como pecaram contra mim, eu perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem tudo o bem que lhe faço.
espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aleluia! É o Jesus que nos dá a sua paz. É Ele que nos dá a vitória no meio do caos, no meio da dificuldade. Aleluia, quando a palavra diz que não havia homens na cidade, nem tampouco animais, nem contadores de rebanho, está falando de uma grande calamidade econômica, aleluia, de saúde pública também, mas eu quero vos dizer, o Senhor está conosco, Deus de Israel é o nosso refúgio. Louvai ao Senhor os exércitos, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e a voz dos que trazem o louvor à casa do Senhor, pois fareis que o torne do cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Nós sabemos que esta palavra é uma palavra profética, onde parte já se realizou e parte ainda se realizará na vida de Israel, na vida da igreja. Mas deixa eu lhe dizer, existe uma promessa da parte de Deus dizendo, aleluia, enquanto a igreja estiver na terra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A cidade estava cercada, os batucos foram utilizados para destruir as fortalezas. Sabe, meus amados irmãos, aleluia, muitas vezes essas situações vêm para bater nossas fortalezas, as nossas resistências. E quando o inimigo ainda acha pouco, que nós estamos lutando, ele ainda lança da sua astúcia corpos infectados para impregnar, para matar, para dizimar. Aleluia! Mas termino a minha ministração nesta noite dizendo o que o salmista expressou no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o arco, os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso levantemos a nossa voz em louvor e agradecimento, mesmo em meio ao processo caótico. Deus está no meio da sua igreja, Deus está no meio do seu povo para revelar riquezas insondáveis, riquezas escondidas. Saiba, Deus nesta noite, aleluia, me impulsiona a dizer: Deus trará riquezas nesse tempo caótico, aleluia, de contradições, aleluia, de dificuldade. Aleluia, eu prego esta palavra com liberdade e ousadia, porque creio que Deus é o poderoso que é dono dela. Aleluia. Se essa palavra fosse minha, você poderia dormir entristecido, angustiado, mas quem vos fala nesta noite, aleluia, é a palavra do Senhor que diz: não temais. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia, você está dentro da sua casa, no leito de hospital. Aleluia. Deus, Ele pode lhe visitar nesta hora, lhe trazendo a cura, lhe trazendo a restauração, mas é necessário que o povo volte-se para Deus. Tenha o temor, aleluia, como muito é nos ensinado. O temor é levar Deus a sério, aleluia. Deus, Ele é soberano, aleluia. Certa vez Jesus entrando em Jerusalém, Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas enviados do Senhor.
Eu queria vos agasalhar como a galinha coloca os pintinhos debaixo dos seus braços. O grande problema da humanidade é que eles estão divorciados de Deus. Aleluia, precisa voltar-se para Deus mover a peste da terra. Aleluia, porque Jesus continua fazendo prodígio no meio da terra. Eu quero vos deixar esta palavra nesta noite. Alegre o seu coração. Aleluia, reveja os seus conceitos. Não cuide só da forma, da liturgia do culto, mas derrame o seu coração diante de Deus, porque Ele se levantará para lhe socorrer e sarará a sua e a minha terra. Senhor, nesta hora eu te peço. Eu peço nesta hora o Espírito Santo adentra os lares dos teus filhos. Adentra, Senhor, os lares, Senhor, aleluia, daqueles que estão ouvindo, que receberam agora a tua palavra. Senhor, aqueles, Senhor, que te aceitam como teu filho. A tua palavra diz que aquele que não se envergonhar diante dos homens, tu não se envergonharás diante de Deus, Pai. Deus, nesta hora eu te peço, restaura as estruturas destruídas pelo inimigo. Restaura, Senhor, os corpos contidos nas enfermidades. Restaura, Senhor, as finanças do teu povo. Ah, Senhor, nós temos uma grande missão. Continuar pregando o Evangelho, construindo um memorial para Ti. Senhor, nós fazemos isso não é para engrandecimento nosso, mas é porque tememos a Ti. Muitos podem até achar, Senhor, que não é justo empregar recurso na construção, mas nós fazemos de bom grado, porque, Senhor, nós não cuidamos apenas dos nossos lares, da nossa casa, como acontecia lá no livro de Ageu. Nós decidimos também, Senhor, abençoar este lugar de louvor e engrandecimento do Seu nome, porque neste lugar muitos serão libertos, muitos receberão consolo, muitos receberão refrigério para a sua alma. Assim nós te louvamos. Abençoa o teu povo, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. Nos traz surpresa neste tempo, Senhor, da tua bênção, do teu amor, da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, assim diz o Senhor. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, aleluia. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ah, o Senhor é que sabe os pensamentos a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você está desejando. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. O que fazer? Entrega tudo a mim, diz o Senhor. Confia de todo o coração. Oh, aleluia. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.
mim.